Olá, eu me chamo Fernando e esse é o quarto vídeo do projeto Meu Breaks. Como eu já venho comentando nos últimos vídeos, esse projeto está sendo desenvolvido na disciplina de Política Linguística, ministrada pelo professor Gilvan Miller de Oliveira, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Nos últimos vídeos eu falei um pouco sobre as políticas de oficialização das línguas, sobre as políticas educacionais, sobre as políticas na mídia e nos meios de comunicação na Rússia. Agora, nesse quarto vídeo, eu vou falar um pouco sobre as políticas de equipagem das línguas. No entanto, eu acho que esse termo equipagem das línguas pode soar meio estranho para quem não é da área da linguística, e eu acho que vale a pena fazer uma breve explicação do que se trata essa questão da equipagem das línguas. Esse conceito, esse termo, ele vai ser discutido principalmente por um linguista famoso chamado Calvé, num livro intitulado As Políticas Linguísticas, que saiu aqui no Brasil pela Parábola Editorial. Nesse livro, Calvé vai explicar que a equipagem das línguas se trata de processos, de instrumentos que visam construir uma espécie de corpus para a língua e dar uma força para que ela atue no sentido político, enfim, de políticas linguísticas, né, que buscam sua validação em diferentes níveis. Esses instrumentos podem ser dicionários, gramáticas, bancos de dados, normas técnicas, enfim, diversos tipos de instrumentos. Eu acho que basicamente isso resume do que se trata equipar as línguas, e agora eu vou falar um pouco sobre como isso ocorre na Rússia com o idioma russo, né? Eu trouxe alguns exemplos, mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre o alfabeto cirílico. O alfabeto cirílico, ele é também uma questão de equipagem das línguas. O alfabeto é uma questão de equipagem das línguas. E na Rússia, a gente tem o alfabeto cirílico. O alfabeto cirílico tem essa forma gráfica que vocês estão vendo aqui na imagem acima. E ele é uma herança do mundo ortodoxo. Ele foi criado durante o Império Bizantino, que favoreceu o alfabeto cirílico com diversos idiomas, como sérvio, russo, bielorrusso, ucraniano, búlgaro, o ruteno e o macedônio, ao contrário da herança católica que favoreceu o alfabeto latino. Mas também tem uma questão própria da Constituição da Rússia, no artigo 3, que vai estabelecer esse tipo de alfabeto como o alfabeto oficial da língua da Federação Russa e das línguas oficiais das repúblicas dentro do território russo. Eu vou ler esse artigo, que eu já comentei também um pouco no primeiro vídeo, e o item 2, que é o que nos interessa, ele é muito importante, pois ele estabelece as seguintes questões. Na Federação Russa, o alfabeto da língua oficial da Federação Russa e os alfabetos das línguas oficiais das repúblicas são construídos com base na estrutura gráfica do alfabeto cirílico. Outras estruturas gráficas dos alfabetos da língua oficial da Federação Russa e das línguas oficiais das repúblicas podem ser previstas por leis federais. Essa segunda parte, que prevê que através de leis federais sejam possíveis usar outros tipos de alfabeto, é muito importante porque, como a gente viu no primeiro vídeo, apesar do russo ser a língua oficial da Federação Russa, existem várias outras línguas cooficiais dentro das repúblicas federativas do território russo, né? Então, ele é um artigo que é muito importante no sentido de que ele também serve para equipar essas línguas minoritárias dentro da Rússia. Agora falando sobre instrumentos que são usados, né, para várias atividades econômicas, políticas, sociais na Rússia e como eles servem para equipar o russo. O primeiro deles que eu gostaria de comentar é o Ghost R. Ele é uma espécie de ABNT da Rússia, como a gente tem aqui as normas técnicas, né, brasileiras. E esse Ghost R, ele serve, né, como um certificado para liberação alfandegária na Rússia e ele abrange uma ampla faixa de produtos, que inclui cosméticos, produtos alimentícios, brinquedos, têxteis, eletrodomésticos e vários equipamentos industriais. Esses selos, esse certificado, ele atesta a qualidade do produto e a circulação dele pela Rússia, e ele é muito importante no sentido de dar uma visibilidade e uma validade, né, para o idioma russo
nessas transações econômicas, comerciais que ocorrem entre os países. Enfim, seguindo mais à frente, a gente vai ter um tipo muito comum de instrumento de equipagem das línguas, que são os dicionários, né? Atualmente a gente tem vários dicionários russos online. Um deles, que é muito interessante, é um site que foi criado em 2000, no início do século, pela empresa Telecommunication Center. Esse serviço online ele servia para buscar vários dicionários do russo, enciclopédias, filmes, enfim, em torno da língua da Rússia, né? Esse site ele é aberto, qualquer pessoa pode acessar o seu conteúdo e ele traz uma série de instrumentos que promovem as questões do russo e da língua na Rússia. Mais à frente a gente também vai ter um outro modelo de dicionário online que foi desenvolvido mais recentemente, né? Chamado Open Russian, acho que é assim que se pronuncia. Ele é um recurso virtual que está disponível tanto como um website, como um aplicativo para o iOS e o Android. E ele funciona como uma espécie de banco de dados, né? Como se fosse um dicionário da língua russa. Mas também ele traz questões como morfologia completa, recursos de aprendizagem, seleção de mídia. Aqui nessas imagens a gente consegue ver mais ou menos como é a interface do aplicativo. Ele possibilita, por exemplo, questões de diálogos entre os usuários para treinar o russo. Então existe uma questão ali de dar, de tentar construir uma espécie de banco de dados online para pessoas que tenham interesse em aprender o russo ou para as próprias pessoas que vivem na Rússia buscarem, enfim, conteúdos e informações sobre o idioma russo. Um ponto muito importante na Rússia também é a questão dos linguistas famosos, principalmente do século XX, que é quando ocorre uma difusão maior dos estudos linguísticos, né? Alguns talvez você já deva ter conhecido, como Bakhtin, Mikhail Bakhtin, que vai escrever vários livros de linguística textual, de gêneros de discurso, e que vai se voltar também muito por essa cultura russa, né? O Roman Jakobson, um linguista muito importante também, vai escrever vários livros sobre linguística e comunicação. Vygotsky, que vai ser muito conhecido dentro do campo de aquisição da linguagem e vai escrever também sobre alguns textos sobre a língua na Rússia. E esse conteúdo, apesar de ser mais acadêmico, mais voltado para um público especializado, ele também é um meio de equipagem das línguas, porque ele amplia esse corpus e apesar de ele ser acessado mais por intelectuais da academia e por pessoas interessadas na área, ele é um instrumento importante também para dar visibilidade e ampliar a potência, a força do idioma russo. Então é isso que eu gostaria de comentar nesse quarto vídeo. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para a elaboração do vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a questão de políticas externas. Será o último vídeo da nossa série. Espero que tenham gostado e é isso. Até mais.